material vai ser enviado por e-mail, ok? Qualquer dúvida, depois é só ligar na Câmara, pedir para falar com algum dos servidores aí da Escola do Legislativo. Também a filmagem do curso também vai poder ser acessada, ok? Ok. Dando prosseguimento, agora a gente vai passar para uma parte importantíssima do nosso curso, que é a questão dos protocolos, né, que devem ser feitos aí no cartório, alteração estatutária, coisas afins, né, o cartório, desde já agradecendo a prestatividade aqui do Júlio César, né, Júlio, que sempre está nos auxiliando aí, né, e retirando as nossas dúvidas. É um prazer ter você aqui na Câmara. E o Júlio, ele vai ser muito técnico, tá, gente? Ele vai falar da parte específica do cartório, ok? E cada um de vocês recebeu uma folha que, ao entrar, que o próprio cartório disponibilizou, ok? Com algumas dúvidas, o cartório de registro de pessoas jurídicas está ali no antigo prédio do PSIL, 1306, no térreo, ok? A palavra agora com Júlio César Martins. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio César, sou oficial substituto de registro do Cartório das Pessoas Jurídicas aqui de Patos de Minas. Se vocês não me conhecem, não conhecem o cartório, é bom começar a conhecer, pelo que vocês viram aqui, né? E ir se informando sobre as coisas que vocês vão precisar. Nós estamos... A intenção desse contato com vocês é de nos aproximar das associações, das necessidades de vocês e, na medida do possível, conseguir atender vocês em todas as necessidades de adequação, de adaptação, né, para o bom funcionamento das associações de vocês. É lógico que nós estamos dispostos a ajudá-los no que for possível, porque a lei não abre muitas brechas, né? Mas no que diz respeito ao bom atendimento, ao acompanhamento e à prestatividade, o cartório está e sempre estará aberto a vocês, certo? Procedimentos de registro para as organizações da sociedade civil. A existência das associações, ela só começa depois do registro no cartório competente, que é o cartório das pessoas jurídicas. Aqui em Patos de Minas só existe um cartório de pessoas jurídicas. Nós atendemos Patos de Minas, Lagoa Formosa, Varjão de Minas e São Gonçalo do Abaeté, e os distritos, né, a zona rural. Então, é só conosco que vocês conseguem fazer os registros de vocês e as alterações de registro de vocês. Para a celebração dos termos exigidos nas parcerias das organizações com os municípios, estados e União, é necessário proceder aos registros dos atos relativos à fundação, reformas estatutárias, bem como da regularização dos mandatos vencidos das associações, mantendo atualizados todos os registros de diretorias, bem como das referidas reformas. Acredito que é do conhecimento de praticamente todos que estão aqui, né? Eu não sei se tem alguém aqui que pretende iniciar uma pessoa jurídica, de começar com a pessoa jurídica. Se for, a situação vai ser um pouco diferente e aí vai ter que procurar o cartório para se informar. Porque aqui eu estou com uma fala baseada em que vocês já existem como pessoas jurídicas no cartório e que vão precisar se adaptar a essa lei 13.019, né? E que precisam de orientação para isso. O cartório trabalha com base na Lei de Registros Públicos, no Código Civil e o Código de Normas dos Cartórios de Minas Gerais. Então, tudo o que acontece, todas as exigências que são feitas para vocês, quando vocês procuram um cartório, estão baseadas nisso e jamais vão poder fugir disso.
Então, se em algum momento o cartório faz as exigências, se é um pouco difícil cumpri-las, é porque essas leis e esses códigos exigem que sejam cumpridas, certo? Agora vamos entrar na parte mais prática, e à medida que vocês forem tendo dúvida, acho que é melhor deixar para o final, vocês podem perguntar. Eu deixei e-mail, telefone, se dúvidas forem surgindo durante o tempo, quando vocês forem se adaptar, durante as reuniões de vocês, vocês podem mandar e-mails para nós respondemos o mais rápido possível, certo? E caso tenha alguma dúvida no finalzinho, vocês me façam também. Para o registro das datas de eleição e posse, será necessário apresentar ao registro das pessoas jurídicas edital de convocação. Aí eu abri a brecha ali para tentar explicar um pouco melhor para vocês. Os editais de vocês, bem como tudo que for acontecer na adaptação das pessoas jurídicas de vocês, vai funcionar de acordo com o estatuto de vocês vigente. Então, vocês sempre vão ter que ler eles novamente, sempre vão ter que estudar eles, porque o que o cartório vai cobrar de vocês é o que está nesses estatutos, de vocês, que foi o que vocês criaram, com base nessas legislações que a gente falou. O edital de convocação da maioria das associações de vocês pede apenas para que ele seja afixado em local visível. Mas eu estou vendo aqui algumas pessoas que eu já conheço, algumas associações, muitos de vocês precisam publicar em jornais, né? Jornais de abrangência local, jornal de abrangência intermunicipal, né? Então, é muito importante prestar atenção nessa questão, porque o cartório vai fazer zelar pelos prazos dos estatutos de vocês. Então, se falou que é um jornal de abrangência, de grande abrangência, e que tem que ter 15 dias de antecedência, não é 14 nem 13. Vai ter que fazer o procedimento todo de novo, né? Então, é interessante até vocês pensarem, se organizarem, como o Joanes falou, para todos os outros procedimentos, também se organizar para o registro. Então, se você sabe que vai ter que fazer um procedimento de Assembleia Geral para eleição e posse, já preveja os seus prazos e procure o cartório com antecedência, com as minutas do que você vai fazer, os rascunhos, né? Para que o cartório analise e depois você não perca todo o seu procedimento. Porque já pensou se o seu estatuto pede 30 dias de antecedência, você comete um erro e depois tem que esperar mais outros 30? Né? Isso é uma coisa muito delicada. Então, o edital de convocação, com a antecedência mínima mencionada no seu estatuto, ele obrigatoriamente tem que estar assinado pelo presidente em exercício e conter a pauta da Assembleia. Principalmente se for para eleição e posse, se for alterar o estatuto, ou se uma situação que pode acontecer de dissolução da entidade. É obrigatório conter essas palavras no edital. Está sendo feito um edital de convocação, aqui um modelo. Coloquei esse modelinho aqui, e eu não vou dizer para vocês que eu vou entregar para o Vicente ou para a equipe modelos para vocês, porque é como eu falei, isso varia muito. Então, se você precisa de ajuda, procure o cartório, que é mais fácil. Tá? Esse aqui é um modelo padrão de edital que não precisa ser publicado em jornal. Então, ele vem com as características, que é o nome da associação completa, da forma como está escrito no estatuto. Então, se você der um apelido para a sua associação, não adianta você colocar no edital. Tem que estar precisamente como está escrito no seu estatuto. Inscrita no CNPJ, colocar o número do CNPJ corretamente, convoca seus associados para participarem de Assembleia Geral para tratar de que você vai tratar ali. Bem claramente, para que as pessoas que vão participar entendam o que vai acontecer. Que vai realizar-se no dia, às tantas horas, em primeira convocação. E às tantas horas, em segunda convocação, na sede da associação ou o lugar que você achar conveniente para fazer a sua assembleia, né? Conferir as exigências estatutárias e as suas necessidades. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, o cartório iria conferir as datas ali, ó, Patos de Minas, a data que você datou o seu edital com a data que vai acontecer a assembleia.
certo? Você vai apresentar, juntamente com seus editais, ata de Assembleia Geral. Presta bastante atenção nisso. Você não fez uma reunião, você fez uma Assembleia Geral. O seu estatuto prevê que seja uma Assembleia Geral. Existe uma diferença muito grande entre reunião e Assembleia Geral. Reunião você faz entre os seus diretores, entre os seus conselheiros fiscais, entre uma meia dúzia de pessoas interessadas em algum assunto. A Assembleia Geral é algo que vai dizer respeito a toda a associação. Todas as pessoas precisam saber daquele assunto. É o que acontece quando você for reformar o seu estatuto. Todas as pessoas da Assembleia, todos os associados, são interessados em saber o que você está fazendo. Então, é obrigatório que conste no cabeçalho da sua ata, Assembleia Geral. Já vou passar direto para ela. Você vai datar a sua ata, de acordo com o edital, as datas têm que bater, têm que conferir. Mencionar a chapa que está sendo apresentada para a eleição. Pode acontecer de ter uma, duas ou três chapas concorrendo. Mencionar cada uma das chapas, as pessoas que compõem ela, de preferência até os dados pessoais. A maioria de vocês também, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que a gente acompanha que chega, é mais ou menos igual o caso da vereadora que estava aqui. É só uma chapa que tem, muito difícil ter duas concorrendo, né? Então, se o seu caso é só uma chapa, você está entre as associações que mais chegam para nós. Então, você só vai caracterizar aquela única chapa, né? E colocar ela no início da sua ata lá. Logo, você já vai partir para o procedimento de eleição. Isso aí, o cartório, a não ser que o seu estatuto exija que seja feito de determinada forma, nós não vamos entrar muito no mérito disso. Sabe? Então, por exemplo, se você decidiu que vai aclamar a sua chapa por voto secreto, né? Se você decidiu se vai bater palma para ver quem recebe mais aplauso, quem levantou a mão, quem abaixou a mão, isso aí, se o seu estatuto não for contra isso, o cartório também não vai entrar no mérito disso. Mas você precisa narrar na sua ata. Então, a única chapa que tinha foi lida, foi apresentada no dia da Assembleia, todas as pessoas, a maioria, né, ou as pessoas não concordaram com ela foi eleita por unanimidade, por maioria dos votos, né, a maioria das pessoas decidiu, ou se não decidiu, vai ser necessário fazer outro procedimento. Né? Então, você vai narrar direitinho isso para nós na ata. E constando também que tomou posse nesse ato. Para o cartório, o processo mais importante é a eleição. Porque é a eleição que é o papel principal do cartório, que é conferir se todos os atos conferem com os estatutos e com as leis vigentes. A posse é uma consequência da eleição. Inclusive, eu coloquei aqui que pode ser feito na mesma ata, mas se você decidir que só vai tomar posse a sua diretoria daqui a uma semana, um mês, é seu direito fazer uma ata separada e ela pode ser registrada a qualquer tempo. Né? Para o cartório, a qualquer tempo. Para outra instituição, talvez precise ser mais rápido. Mas a questão é essa. O importante para nós é a eleição. É por ela que nós vamos zelar principalmente. Certo? Aqui tem um pequeno modelo. O cartório não tem o costume de dar modelos de atas, de estatutos, de editais, justamente por essa situação. Os estatutos são diferentes. Aqui nós temos associações que trabalham com pessoas com câncer. Nós temos associações de pais, de excepcionais, associações de idosos, de todos os tipos, cada uma com a sua diversidade. Então, nós vamos esperar atas diversas, estatutos diversos. Se precisa de ajuda, procure o cartório. Por isso que a gente não vai deixar nenhum modelo aqui. Essa ata contém as coisas que eu disse, ó, os espaços. Ficou bem claro no início dela lá, ó, ata da Assembleia Geral de Eleição e Posse. É o que você está tratando nesse momento. O cartório bateu o olho, ele já está vendo o que está acontecendo. Não tem chances de ter nenhum erro nisso. Os espaços para você colocar seu CNPJ. É muito importante também, quando eu falei de caracterizar a diretoria, lembrar desses dados pessoais. Olha só, cargo na PJ,
o cargo que a pessoa vai ocupar, se ela vai ser presidente, se ela vai ser secretário, tesoureiro, né? A função que ela vai ocupar. Nome completo, CPF, RG, endereço, telefone e e-mail. Essa questão de telefone e e-mail, muitos têm chegado para nós, tem algumas associações que, muitas vezes, as chapas que são eleitas não possuem e-mail, né? Às vezes é uma pessoa que não tem muito contato com a internet, mas é obrigatório ter, viu? Então, se por acaso algum de vocês não tem ou conhece alguma associação que aconteça de não ter, é obrigatório. Principalmente o presidente. Principalmente o presidente. Ele precisa ter e-mail. Tá? Lista de presença. Isso é uma situação delicada também, viu? Lista com a relação completa dos associados presentes, datada de acordo com a ata. Observação. Caso conste no final da ata, que segue assinada por todos os presentes, a lista de presença pode ser dispensada. Olha só o jeito que está essa ata aqui. Ó. Lá no final escreveu o secretário, né? Lavrei a presente ata, que foi lida, achada conforme e firmada por todos os presentes abaixo relacionados. Se você escreve na sua ata que após lida e aprovada será assinada pela diretoria eleita, o cartório obrigatoriamente tem que te pedir a lista de presença. Porque as pessoas que mais interessam para o cartório são a Assembleia que elegeu essa diretoria. Né? A diretoria é muito importante, mas quem elegeu tem o poder de voto. Eles são os mais importantes nesse momento aqui. Então, se você escreveu que todos os presentes assinaram, isso foi uma forma que o cartório achou para ficar mais claro na ata, tá? E para até beneficiar a pessoa que está levando para registrar, para ficar uma coisa mais clara. Então, escrever dessa forma, todos os presentes na Assembleia assinaram. Pronto, não tem dúvida. As pessoas que estavam lá assinaram. Caso contrário, você vai ter que apresentar a lista de presença. Lista de presença. Pode ser no final. Isso aí também não, a gente não entra nesse mérito. Isso. Aí fica de acordo com os critérios da associação, né? O que ela acha que vai ser mais coerente no momento lá do processo, porque realmente acontece isso. No final não fica ninguém, né? Vocês vão ter que se mobilizar para isso, para fazer um procedimento mais claro possível, né? Requerimento de registro. Esse aí também, acho que a maioria aqui que precisa fazer o registro sabe que o cartório exige. É o momento onde a pessoa que tem poderes pela associação vai requerer um registro. Então, ele é obrigatório para o cartório. E ele só pode ser assinado pelo presidente. No caso aqui, se for um caso de eleição em posse, o presidente que está sendo eleito naquela ata. Então, ele é que passou a ter poder para requerer algum registro. Não é qualquer pessoa que vai chegar no cartório e vai solicitar o registro da pessoa jurídica, certo? Ele tem que ser assinado pelo presidente em exercício, com seus dados pessoais, narrando todos os documentos que serão registrados no cartório. Aqui tem um pequeno modelo. Esse requerimento, nós fazemos ele para o cliente, tá? Então, sempre que vocês forem registrar, no final, quando tudo estiver pronto, basta o presidente procurar o cartório, porque ele vai ter que assinar, né? Então, ele vai com seus dados pessoais, o cartório vai fazer na hora para ele, já imprime, ele só assina. Isso é uma coisa que a gente faz para dificultar menos o procedimento de vocês, tá? Para registro de reforma estatutária, que acredito que vai ser o principal foco nesse momento para vocês, né? Também é necessário edital de convocação, da mesma forma como eu falei para vocês, só que especificamente convocando para uma Assembleia Geral de reforma estatutária. Inclusive, se for do interesse de vocês, para ficar uma coisa mais clara, colocar até o que vai ser alterado no estatuto. Porque na maioria do caso de vocês, são 3 pontos, 2 pontos no estatuto que estão sendo modificados. Se for do interesse, já coloca no edital, né? Para ficar uma coisa mais clara para a pessoa que vai participar da Assembleia e
e aprovar esse estatuto? A ata da Assembleia Geral, aí você vai fazer lá a Assembleia daquela mesma forma que eu fiz. A ata da Assembleia Geral para a reforma estatutária. E tratar desse tema. Na sua ata você vai narrar que a reforma estatutária foi apresentada a toda a Assembleia, ela leu, foi discutida, e caso encontre algum ponto divergente, serão feitas as correções naquele momento para que o estatuto possa ser aprovado. Isso é muito importante, certo? E importante também narrar dentro da ata que ele foi aprovado ou não. Muito importante. Apresentar a reforma estatutária, com todos os requisitos exigidos pelo Código Civil. Dentro do material de vocês, tenha o cartório, a gente pediu a impressão, está aí para vocês, os requisitos para a reforma estatutária, tudo que o Código Civil pede, o Código de Normas de Minas Gerais, está tudo aí. Se por acaso surgirem dúvidas, tem aí também nesse papel o e-mail do cartório, os contatos. Vocês podem entrar em contato a qualquer momento que a gente tirar as dúvidas de vocês. Acredito que talvez essa seja a parte mais importante também. Sobre o DBE. O Cartório de Patos de Minas, desde o ano passado, tem convênio com a Receita Federal. Isso facilitou a maioria dos procedimentos que a gente pratica no cartório, tanto para vocês, quanto para várias outras instituições. Porque o que acontecia? Você tinha que fazer sua reforma estatutária, sua eleição, e imediatamente agendar um horário com a Receita Federal para poder colocar a sua vida em dia lá. Hoje em dia, o cartório das pessoas jurídicas aqui de Patos, com esse convênio com a Receita Federal, faz todo esse procedimento no cartório. Nós diminuímos o trabalho de vocês. O cartório está fazendo um trabalho que está beneficiando vocês e tantas outras pessoas jurídicas, sabe? E facilita para nós também, porque na hora dessas conferências, nós estamos com todos os arquivos de vocês do cartório. Então, o cartório consegue ter um diálogo mais próximo de vocês, organizar situações quando estão ao nosso alcance, mais rápido. Você já pensou ter que registrar e agendar 2 ou 3 sessões com a Receita Federal? Né? Delongar, ficar numa situação demorada, né? Muitas vezes complicada. Então, o cartório tem condições de ajudar com vocês nesse sentido também. O que acontece? Se você for aproveitar esse momento de reforma estatutária para mexer em outras cláusulas, em outras situações do seu estatuto, que pode acontecer, né? Você vai ter que procurar o cartório, porque talvez será necessário fazer um DBE. DBE significa Documento Básico de Entrada. É o documento básico de entrada para alteração das suas informações junto à Receita Federal do Brasil. Então, por exemplo, se for mudar a denominação, se você está trocando de endereço nesse momento também, é um critério para fazer um DBE, né? E aí você vai precisar da ajuda do seu contador ou da equipe da prefeitura, aqui da Câmara que está disponibilizando a ajuda para vocês, né? Alteração de diretoria, alteração de denominação, alteração de endereço e alteração da atividade principal. Esses são os 4 principais pontos que precisam do DBE. Então, se nesse momento que você vai reformar o seu estatuto, está aproveitando e está trocando a diretoria, um novo presidente vai entrar, você vai precisar desse DBE. Vai precisar do seu contador, vai precisar de ajuda. Eu não trouxe as orientações aqui de como se faz um DBE, porque é uma questão bem delicada, demorada, mas o cartório disponibiliza tempo e ajuda para alguém da Câmara ou da Prefeitura que esteja ajudando vocês, que possa ir até o cartório aprender para ajudar e fazer para todas as pessoas, né? Acredito que o Vicente talvez tenha interesse, né? É só procurar o cartório que a gente ensina e aí essa situação já não fica mais comprometida. Situações diversas, repito, procure o cartório para ter ajuda, certo? Tem muitas outras questões que a gente poderia falar aqui, mas o que interessa para vocês nesse momento é isso.
Estou aberto para responder alguma questão. Alguém tem alguma pergunta? Eu sou encrenca, né? Não precisa, não. Eu conheço uma associação que pegou agora. E eles estão com um problema também que o presidente antigo colocou o endereço dele, não da associação. Aí, no caso, ele teria que ir lá no cartório para trocar? Procedimento para isso. Porque, inclusive, esse DBE, ele vai junto com uma viabilidade que é obrigatória. Ela também tem que ser feita. Vários órgãos vão fiscalizar esse endereço, né? Então, eles vão saber se realmente existe viabilidade para que a associação funcione naquele local, né? E isso pode trazer até problemas para o presidente futuramente, né? Se ele não correr atrás disso e não colocar o endereço dele em dia, né? Júlio, a respeito da alteração, algumas entidades alteram a atividade fim, que alguns não estavam no estatuto. A atividade principal, né? Isso. Essa atividade principal do Tá. No momento que faz o DBE, é depois do registro da alteração do estatuto ou em conjunto? É em conjunto. E quando a entidade já registrou a alteração? Atividade. Isto. Aí ela vai ter que fazer isso em ata, explicar isso em ata. E ter que fazer uma nova ata? Vai ter que, nesse momento mesmo, de reforma do estatuto. Não, mas já fez e já registrou. Ah, já. Só não alterou o DBE. Não foi alterado. Não. Atividade, foi alterada a atividade, porém não alterou na Receita Federal. Continua. Então, talvez esse é um caso especial de ter que fazer um legado. Ah, ter que agendar na Receita e não no cartório. Ele já está feito no cartório? Já. Não, foi agora, há pouco tempo. Foi pouco tempo. Você sabe se ele foi, por exemplo, em 2016? Foi 2017. E não cobrou o DBE? Não. Vai ser um caso que você vai ter que procurar o cartório para a gente poder ler o seu estatuto e comparar ele com o estatuto anterior para saber dessas atividades, que talvez seja alguma coisa que o cartório consiga fazer. Não há necessidade de fazer uma nova ata, né? É, Porque está recente. para o cartório conseguir, você vai ter que fazer uma nova ata. Mas já está no estatuto a nova atividade. Então, provavelmente vai ser só com a Receita mesmo. Um legado com a Receita Federal. Alguém tem mais alguma questão? Júlio, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Lorena, eu trabalho na aba Contabilidade. Você costuma lidar comigo direto. É só uma dúvida minha, agora que você levantou a questão da ata, certo? Como a gente é de praxe a gente fazer isso lá no escritório, a questão, não sei se você reparou, eu sempre manda a lista de presença, mas eu sempre também coloco aquela assertiva embaixo, que foi lida e aprovada por todos os presentes. Tem a necessidade de eu pôr, por exemplo, se eu quiser colocar eles assinar unicamente na ata, que seja uma rúbrica, alguma coisa assim, ou não tem necessidade? Pode dispensar essa lista de presença e essas assinaturas, basta mandar a ata? Pode, mas você vê que isso ajuda na lisura do procedimento, né? Com certeza. Mostra que você fez lista, que ficou uma coisa mais clara, né? Todo tipo de documentos que você tiver para se certificar são importantes. O que a maioria das pessoas pensa nessa situação, e eu acho que isso diz respeito a todos, é preço. Então, se eu fizer a lista de presença, eu vou pagar mais caro? Se você fizer a lista de presença, você vai pagar em 2017, porque a tabela vale até 31 de dezembro, mais R$ 7,54. Você vai pagar o valor de um arquivamento de uma folha. Então, se já existe a lista de presença, se você fez e escreveu na ata também que todos os presentes assinaram, você pode colocar os dois. Você vai pagar R$ 7,54 a mais para ter um documento te dando mais garantias, né? Mostrando que você procedeu claramente durante a sua assembleia. Então, se for a questão do preço, por exemplo, R$ 7,54. É só um arquivamento. Tá, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Há necessidade de constar quais os artigos serão alterados ou não? É só
alteração de estatuto? Só alteração de estatuto. Não tem necessidade de constar os artigos. Eu falei isso porque tem chegado vários assim, né? Talvez seja interessante. Não vai ter nenhum problema com o cartório, se você preferir. O problema é quando a pessoa vai alterar 14 artigos, né? Então, é isso. Colocar num edital. Mas no caso desse aqui, que normalmente são sempre 3 pontos que estão sendo alterados, né? Se interessar colocar, não é um problema. Mas o que o cartório vai te exigir quando você chegar é que esteja escrito Assembleia Geral. Convocação para Assembleia Geral. Não há necessidade. Não há necessidade. Júlio, a respeito da alteração no DBE, alterou os membros, ou só um membro, um secretário, eu tenho que fazer o DBE também ou não? Só informo o presidente, quando altera só um membro. É uma situação diferente, porque o que acontece? Como só tem um ano, aproximadamente um ano que o cartório tem o convênio com a Receita, tem muitas associações que, quando chegam no cartório, só existe o presidente lançado na base da Receita Federal. Sim. Agora, como já tem um ano, muitos, quando a gente abre, a gente tem condições de ter acesso a toda a diretoria. Aí, por exemplo, se saiu um tesoureiro e ele consta na base de dados da Receita Federal, vai ser necessário fazer o DBE. Porque aí você vai ter que tirar o José, que era o tesoureiro, e colocar o João, que está entrando agora. Senão a base da Receita Federal não vai estar atualizada. Tá, mas quando eu vou fazer a alteração e consta só o presidente, eu posso continuar só o presidente ou a próxima alteração? Pode continuar só o presidente. Pode? Pode. Ah, tá. Pode. Aí, quando você for fazer a sua próxima eleição, que você for apresentar o DBE, aí sim toda a sua diretoria vai constar, né? Aí eu tenho que constar toda aí a você diretoria. precisa constar toda a diretoria. Ah, mas se tá. até então, na base de dados da Receita, só existe o seu presidente na base de dados, não necessariamente você precisa, se trocar um secretário, né, alguma pessoa assim, fazer um DBE para o cartório. Certo. Obrigada. Mais alguma dúvida concernente a esse tema? Bom, As dúvidas costumam surgir na hora que está fazendo, né? Justamente. Aí tem nosso e-mail no papel, sintam-se à vontade para entrar em contato. Esse povo do cartório é bom, viu? É só ir lá. Eu particularmente, eu uso eles muito lá. Vou lá e pergunto mesmo. É melhor perguntar do que errar, protocolar um trem errado, você tem que fazer... Eles não deixam nós protocolar errado, né? A verdade é essa. Não tem como. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Júlio, então eu agradeço muito a sua presença, tá bom? Foi um prazer, qualquer coisa a gente está aberto, tá Tamo bom? juntos. Bom, agora a gente vai passar para a nossa quarta parte, né? E última, nós vamos agora passar para a Gisele, para falar sobre uma parte que é a maior parte de todas, é penúltima, na verdade, né? E depois da Gisele também vai falar a Cídia e a Franci, né? A respeito principalmente dessa questão de prestação de contas, ok? É isso aí. Encerraremos até às 18, tá, pessoal? É imprescindível, porque tem outro evento no plenário à noite, tá bom? Gente, agora nós vamos falar sobre a prestação de contas. A gente realizou um manual de prestação de contas, acredito que o Vicente vai disponibilizar no e-mail de vocês, detalhado. F5 vai começar. Aqui. O manual a gente vai disponibilizar no e-mail de vocês, tem lá na controladoria também, se acaso vocês precisarem. E à frente a gente vai detalhar as despesas, o que pode ser utilizado, o que pode ser gasto. A prestação de contas não é novo, não vem dessa nova lei, não. Ela está disposto na Constituição Federal, no seu artigo 70, onde que fala: prestará conta qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro
bens ou valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assume obrigação de natureza pecuniária. Então, toda entidade que recebe recurso público deverá prestar conta. A prestação de contas é o procedimento que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas e dos resultados previstos. A prestação de contas anteriormente, que era através de convênios, era muito simples, ela não era bem detalhada. Agora, com a nova lei, ela exige que seja de acordo com o plano de trabalho, que foi aprovado e que foi celebrado o instrumento da parceria. Então, deve observar bem antes de utilizar o recurso, para depois, na hora de prestar conta, não ter que devolver dinheiro. A lei traz como novidade o dever de prestar contas via plataforma eletrônica, o que torna mais transparente e dinâmico o processo. Os ajustes no sistema do município relativos à nova legislação foram iniciados. Até o sistema de prestação de contas das parcerias seja disponibilizado, as prestações de contas deverão ser realizadas por meio físico, aquele formulário de prestação de contas contendo o relatório de execução do objeto e o relatório de execução financeira. Mais à frente, a Francis vai explicar como preencher cada relatório. O relatório de execução do objeto deverá conter as atividades ou os projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo das metas propostas com os resultados alcançados. Esse é um novo relatório, anteriormente não tinha ele, era só o de execução financeira. O de execução financeira é a prestação de contas das despesas e das receitas, as notas fiscais, comprovantes de pagamento. Após a prestação de contas da entidade, passa a análise da questão da administração pública, quanto à aprovação com ressalva ou a rejeição e instauração de tomada de contas. A aprovação é quando, de forma clara e objetiva, foi cumprido o que foi estipulado no plano de trabalho e no termo de parceria. A aprovação com ressalva é quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falha de natureza formal, que não resulte em danos ao erário. Só a questão formalidade, que é aprovada com ressalva. A questão da rejeição. Quando comprovada omissão de prestar contas, descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidas no plano de trabalho, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. Pessoal, toma muito cuidado com relação a isso, porque anteriormente não observava a questão do plano de contas. Plano de contas não, desculpa, do plano de trabalho. Hoje, a prestação de contas é a cópia do plano de trabalho. Então, deve observar bem o plano de trabalho. E quando instaurar a tomada de contas, que é a rejeição, a administração pública poderá instaurar tomada de contas especial a qualquer momento, quando identificada alguma irregularidade. A tomada de contas é o procedimento instaurado pela administração, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou pelo Tribunal de Contas de ofício, com o objetivo de promover a apuração de fatos, identificação dos responsáveis e a qualificação do dano, quando caracterizado pelo menos um dos seguintes fatos: omissão no dever de prestar contas, falha de comprovação da aplicação dos recursos recebidos, ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, do qual resulte em dano ao erário. Não adianta a entidade prestar lá o serviço, aplicar o recurso e não observar a questão do plano de trabalho, observar a questão de notas fiscais, tudo, vai ter que devolver o recurso.
Aí, mais à frente, a gente vai explicar detalhado a questão do manual de prestação de contas. Pessoal, eu vou só... Não, pode deixar aqui. Eu vou voltar aqui minha fala para concluir a minha parte da palestra, especificando para vocês, na parte final da lei, a questão das responsabilidades e sanções previstas para as entidades, né, as organizações da sociedade civil, que não cumpram adequadamente ou inobservem os seus planos de trabalho. Aqui a administração pública poderá aplicar às organizações da sociedade civil pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho ou com as normas da Lei 3.019 e o respectivo decreto municipal. A primeira sanção, né, imposta é a advertência. Logicamente, a lei garante que antes da aplicação de cada sanção ou advertência, né, as três que nós temos ali, será assegurado obrigatoriamente o contraditório e a ampla defesa à entidade. Então, será assegurada à entidade a oportunidade de se defender antes da aplicação dessas sanções. A primeira dela é a advertência por escrito. Adverte a entidade a respeito daquela irregularidade para que ela não ocorra novamente. A segunda sanção que nós temos, e aí já um pouco mais pesada, é a suspensão temporária da organização da sociedade civil de participação em chamamento público. Suspende-se temporariamente e impede de celebração de parcerias ou contratos com órgãos e entidades da esfera municipal. Essa segunda possibilidade de sanção aqui, ela pode cessar a partir do momento que a entidade corrija ou restitua, se for o caso de possibilidade de algum recurso, ela poderá retomar a possibilidade de celebrar novas parcerias. Mas, de início, ela é suspensa e é impedida. Ela regularizando a situação, o poder público pode conceder novamente a possibilidade dela participar. A terceira sanção é a declaração de inidoneidade de participar de chamamento público, de celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo. Essa declaração de idoneidade aqui estende-se a todas as esferas de governo. Se a entidade tiver uma declaração dessa de idoneidade no âmbito municipal, ela não pode participar de chamamento na esfera estadual. Então, ela estende a todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Da mesma forma, ela sanando eventual irregularidade, ela poderá já participar novamente dos chamamentos. A lei do marco regulatório promoveu ainda algumas alterações na Lei 8.429 de 1992. Essa lei é a Lei de Improbidade Administrativa. Ela incluiu na Lei de Improbidade Administrativa algumas situações previstas na Lei 13.019. Dentre elas, frustrar ou dispensar o processo licitatório para a celebração de parcerias. No caso aqui, seria dispensar o chamamento público quando exigido. Configura ato de improbidade administrativa. Permitir ou condizer com o uso ou a incorporação ao patrimônio de verbas ou bens transferidos por meio de parcerias fora dos procedimentos formais. Havendo a incorporação de algum bem pela entidade sem autorização legal, configura ato de improbidade administrativa. Tanto bens permanentes como verbas públicas. Celebrar parcerias sem observar as formalidades legais. Por isso que nós falamos muito, né, a respeito das exigências da Lei 13.019. Por quê? Porque, inobservando as formalidades legais, implica em ato de improbidade administrativa.
agir com negligência na fiscalização e liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a observância das normas pertinentes. Logicamente, se o poder público liberar algum recurso sem observância das normas legais, o administrador público responde, né, pelo ato de improbidade administrativa. E também influir na sua aplicação irregular, o famoso jeitinho. Influir na aplicação irregular, dar um jeitinho daquela entidade receber o recurso sem ela estar apta a receber. Aqui é bom deixar claro que responde por ato de improbidade administrativa tanto o administrador público, tanto o prefeito, o governador, o presidente da República, como o dirigente da entidade. E aqui, acreditem, responder uma ação civil pública não é nada fácil. Né? É de tirar o sono. Foi alterado também o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que passou a constituir como ato de improbidade atentar contra os princípios da administração pública. Quando eu disse para vocês que as entidades agora, as associações e fundações, passam a obedecer os princípios da administração pública, também configura ato de improbidade administrativa descumpri-los. A lei veio prevendo e incluindo essa possibilidade. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de compras de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Ou seja, não cumpre o princípio da legalidade, que é seguir as normas da Lei 13.019, configura ato de improbidade. Não cumprir o princípio da impessoalidade, que é o não favorecimento a determinada entidade. Deixar de fazer um chamamento público para aquela determinada atividade implica em ato de improbidade administrativa. Bom, por fim, encerrando a minha fala aqui nessa tarde, eu quero trazer uma mensagem para vocês a respeito dessa Lei 13.019. Ela veio para fortalecer as parcerias, a gente disse bem isso aqui, veio para fortalecer as parcerias entre as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e o poder público, demonstrando um avanço para a construção de um Estado democrático de direito e de uma sociedade livre, justa e solidária. O foco da lei é dar transparência, dar segurança jurídica, dar respaldo à sociedade e à coletividade de que todos os recursos públicos estão aplicados devidamente e regularmente, que estão sendo observados os princípios da probidade, da moralidade administrativa, tanto pelo poder público como pelas entidades. Então, da minha parte aqui, eu gostaria de agradecer a todos, estou à disposição para qualquer dúvida, e a questão é enfrentar a nova regra tranquilamente. Ela não veio para atrapalhar, ela veio para dar maior segurança e transparência. E para quem atua diretamente nas entidades, vocês verão lá adiante que é um benefício muito grande para o trabalho de vocês e para a sociedade, para as pessoas que estão ao nosso entorno. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Cídia, eu sou servidora do município, faço parte da Controladoria Geral do município, e a administração pública, ela criou o manual de prestação de contas, que veio juntamente com o decreto, que veio para orientar, é como um instrumento de orientação, de esclarecimento para as entidades no momento de formalizar suas prestações de contas. Aqui nós vamos citar os pontos assim, que a gente julga ser mais importantes. Vocês vão receber, né, posteriormente o material. Esse manual
ele deverá ser lido, porque ele tem todos os conceitos, todos os esclarecimentos de documentação, o que pode ser gasto, o que não pode. E alguma dúvida que surgir, nós estamos à disposição para esclarecer, porque tem casos específicos, né? Tem entidades distintas umas das outras que às vezes não vai estar descrito no manual. Mas a orientação é pedir ajuda mesmo, nós estamos à disposição. E, mais uma coisa, como a lei é nova, como a gente está aprendendo ainda, esse manual ainda pode sofrer alterações. Que, se acontecer, nós vamos passar para vocês futuramente. Então, a prestação de contas é o procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, em que seja possível verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas e dos resultados previstos. Como já foi falado, né, por todos, eu acho, essa lei, na Lei 13.019, o principal aspecto é o quê? É o planejamento. Então, no momento que vai fazer um plano de trabalho, tem que haver um planejamento, vai ser executado um projeto ali, né, descrito com todos os seus pormenores. O que é a prestação de contas? Ela é o espelho do plano de trabalho. Ela vai simplesmente juntar a documentação que já foi executada. O mais importante, na verdade, é a execução, porque no momento da prestação de contas, tudo já foi feito. O instrumento base da prestação de contas é o plano de trabalho e as normas constantes no instrumento de parceria, que prevê todas as atividades a serem executadas. Neles estão definidos o propósito e as ações firmadas. E, além do plano de trabalho, o termo assinado. Como o Marcos falou anteriormente, quando se assina um termo de fomento, é preciso que seja lido, porque lá está previsto o que é e o que não é. Porque o que não está ali não pode. Então, é o plano de trabalho e o termo de fomento. O objetivo de prestação de contas é apurar se os recursos foram aplicados de acordo com o previsto no plano de trabalho e ainda se os procedimentos administrativos financeiros foram realizados. Já foi falado também, o objetivo é visualizar que aquele recurso foi cumprido conforme foi previsto, né? Os recursos financeiros recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente bancária específica isenta de tarifa bancária. Também já foi falado, cada parceria deve ter sua conta específica. Nessa conta não pode receber doação, não pode ser uma conta corrente administrativa da entidade. É uma conta corrente específica para aquela parceria. A questão da tarifa bancária. O Marcos também já falou. A gente tem a informação que, no momento que a entidade assina a parceria, ela vai levar uma cópia desse termo, o termo de fomento, no banco, e a partir daí o banco vai isentar de tarifa. Ah, mas eu tenho um mês que eu abri a conta e já me cobrou tarifa. Então, a entidade tem que depositar com o seu recurso próprio, porque na prestação de contas não pode ter gasto com tarifa. Para cobrir a tarifa, sim. Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas. Então, o dinheiro entrou na conta, foi depositado. Eu vou aplicar o dinheiro, de preferência em caderneta de poupança, porque já aconteceu em outras situações da entidade aplicar numa aplicação financeira distinta. E, dependendo do valor, pode ter cobrança de imposto de renda, IOF, e isso não é permitido pela lei. Então, caderneta de poupança não cobra nenhum tipo de imposto. E aí, rendeu. O que rendeu, o que for rendimento, vai ser gasto no objeto da parceria,
ou se não, vai ser devolvido ao município, no momento da prestação de contas. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos ao município, sob pena de imediata instauração de tomada de conta especial do responsável. Assim como o rendimento, qualquer valor que não for gasto, ele vai ser devolvido. Né? Se a entidade recebeu 10 mil, ela vai prestar conta de 10 mil. Se não utilizou tudo, devolve no final. Toda movimentação de recursos será mediante transferência eletrônica, sujeita à identificação do beneficiário. Então, há mais uma novidade, né, que a maioria já sabe, é que os pagamentos serão feitos através de transferência eletrônica. E nessa transferência, a conta tem que ser identificando o fornecedor. Então, eu vou fazer uma transferência eletrônica para o fornecedor X e lá vai estar a conta e o nome do fornecedor que eu estou pagando. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito em conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviço. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de parceria poderá admitir a realização de pagamento em espécie, desde que justificada e aceita pela administração pública antes do pagamento da despesa. Isso aqui é assim, uma exceção que, num curso que a gente fez, o palestrante deu um exemplo assim. Se o meu projeto prevê que eu vou lá na Amazônia e vou usar um barqueiro, tipo assim, um prestador de serviço que ele não tem conta bancária, ele não sabe nem o que é isso. Então, é um caso de exceção mesmo. E o que a gente pede, assim, se acontecer, assim, conversa com a gente antes. Vamos conversar antes, porque a gente vai descobrir uma maneira de fazer. Porque é melhor, né, conversar e tentar esclarecer do que fazer um pagamento errado e ter que devolver o recurso depois. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação da parcela anteriormente recebida, quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou inadimplência da OSC em relação às obrigações estabelecidas no termo de parceria, quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública, pelos órgãos de controle interno e externo. Isso aqui é assim, foi realizada uma parceria em 5 parcelas. E aí eu recebi a primeira parcela, fiz a prestação de contas, mas ela não foi aceita. Foram detectadas irregularidades, não gastei conforme o plano de trabalho. Ou então eu não justifiquei uma coisa que precisava. Aí, enquanto essa irregularidade não for sanada, não vai ser liberada a segunda parcela. Então, isso é o obedecimento ao cronograma. Das despesas. O gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive as despesas de custeio, de investimento e de pessoal, são de responsabilidade exclusiva da OSC. Isso aqui também já foi falado. A partir do momento que a entidade recebeu o recurso, ela é responsável por aquele recurso. Gerenciar e executá-lo de acordo com o que foi previsto. Poderão ser gastos, dentre outras despesas, com recursos vinculados à parceria. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamento de impostos, FGTS, férias, verbas rescisórias, dentre outras, desde que é estabelecida e aprovada no plano de trabalho. Então, a equipe pode ser paga dentro da vigência. Então, se a parceria iniciou em agosto, eu vou descrever essa remuneração no plano de trabalho e vou pagar de agosto a dezembro. E os impostos, inclusive 13º, que é a mesma coisa, 13º proporcional à vigência da parceria.
Então, se eu recebi em agosto, eu posso pagar 13º de agosto a dezembro. Tudo previsto no plano de trabalho. Das despesas. Eu posso pagar diárias referentes ao deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que a execução do objeto da parceria assim exija. Isso aqui tem que estar previsto no plano de trabalho. É um caso, por exemplo, na minha entidade, eu quero fazer uma capacitação da minha equipe. E preciso fazer um curso em Belo Horizonte. Isso pode ser pago com o dinheiro da parceria. Os custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao total da parceria. Tais custos poderão incluir despesas de consumo, estrutura e gestão, como água, luz, telefone, transporte, aluguel, internet, serviços contábeis e assessoria jurídica, dentre outros. Aqui a gente descreveu a maioria das despesas de consumo. E, assim, se tiver alguma dúvida, que sempre tem, pode ligar, pode perguntar, que a gente está à disposição, porque às vezes surgem algumas despesas que são específicas de cada entidade. Pode também aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais. Aqui entra auxílio financeiro, né, que é o recurso que se pode comprar equipamentos e fazer obras. Em caso de subvenção social, não pode comprar equipamento, não pode fazer obras, só despesa de custeio. É de responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto da parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública, a inadimplência da entidade em relação aos pagamentos. Então, se a entidade não realiza os seus pagamentos, recolhe seus tributos, a administração pública não responde solidariamente. A responsabilidade é exclusiva da entidade. O pagamento de remuneração da equipe contratada pela OSC com recurso da parceria não gera vínculo trabalhista com a administração pública. As despesas somente poderão ser realizadas em estrita obediência ao plano de trabalho. Então, chega a ser repetitivo, mas é o plano de trabalho que rege a parceria. Agora, o que é vedado? Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria. Mais uma vez, né, é tudo de acordo com o objeto que está previsto no plano de trabalho. Pagar a qualquer título servidor ou empregado público. Então, o servidor público não pode fazer parte da entidade, porque ele não pode receber recurso da entidade. Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar. Despesas em período anterior ao recebimento do recurso ou posterior à vigência da parceria. Isso aqui o Marcos já explicou. Não posso fazer despesa antes do recebimento do recurso. Eu só posso, a despesa é a partir do momento que eu recebo o recurso, até a vigência da parceria. Então, se a minha parceria vence 31 de dezembro, eu posso efetuar pagamento até 31 de dezembro. Despesas com taxa bancária, multas, juros, correção monetária. A taxa bancária, nós já falamos. Multas, juros, quer dizer, eu não posso pagar nenhuma conta atrasada. Não posso pagar nenhum tipo de juro, eu não posso pagar juros no meu talão de CEMIG, juros na boleta que eu tenho que pagar, nenhum tipo de juros. Despesas com publicidade, salvo de caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então, não posso gastar com publicidade, a não ser um panfleto, tudo, tudo de caráter educativo ou social. Eu não posso modificar o objeto, exceto em caso de ampliação de metas, desde que seja previamente aprovada a adequação do plano de trabalho pela administração pública. Então, o objeto ele nunca vai ser modificado. A partir do momento que eu faço um plano de trabalho para fazer aquele projeto,
aquele dinheiro é para fazer aquele projeto. Pode ser alterado metas, prazos, e isso é solicitado à administração com antecedência, e isso será formalizado um termo aditivo alterando. Não posso utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidades diversas da estabelecida no plano de trabalho. Despesas com pagamento de pessoal contratado pela OSC que não estejam previstos no plano de trabalho ou não se encaixem nos critérios de custos indiretos. Então, o meu pessoal que eu posso pagar com parceria é o que está previsto no plano de trabalho. Não posso contrair despesas após o término da parceria. Agora, documentos que não possuem valor fiscal para efeito de comprovação da utilização dos recursos da parceria. Nota fiscal com rasuras ou emendas de qualquer espécie. Despesas comprovadas apenas com recibo quando o gasto exige emissão de nota fiscal ou cupom fiscal. Isso a maioria das entidades já sabem. Se eu compro uma mercadoria, eu peço nota fiscal. Um recibo não tem valor fiscal. Então, é questão de comprovação de documento fiscal. Nota fiscal sem descrição do produto adquirido ou do serviço prestado, que já aconteceu, vem na nota fiscal escrito compras. Compras R$1.000. Nós não conseguimos identificar foi comprado o quê. Então, tem que descrever. Nota fiscal emitida fora do prazo de validade do termo de parceria. Os documentos comprobatórios dos gastos necessariamente deverão ser posterior à liberação do recurso da parceria. Mais uma vez, eu só posso gastar a partir do recebimento do recurso. Será considerado irregular e caracterizará desvio de recursos, devendo ser restituído aos cofres públicos qualquer pagamento de despesas não autorizadas no plano de trabalho, despesas sem identificação do beneficiário final ou ainda aquelas realizadas em desacordo com as normas. A prestação de contas é de responsabilidade da organização da sociedade civil. Análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle. Isso aqui quer dizer o quê? A entidade ela tem a obrigação de apresentar a prestação de contas, protocolar, como vocês já sabem. A administração pública vai analisar, vai aprovar ou reprovar, conforme o doutor João já falou. E aí, aprovou, está tudo certo, mas nós podemos sofrer fiscalizações de órgãos externos, que é o Tribunal de Contas, que é o Ministério Público. Então, quando a gente chega a ser assim, chato com legalidade, é porque nós podemos sofrer fiscalizações, tanto nós, município, quanto vocês, entidade. A prestação de contas relativa à execução do termo de parceria dar-se-á por meio de plataforma eletrônica, mediante a análise das despesas realizadas em conformidade com o plano de trabalho, além dos seguintes relatórios: o relatório de execução do objeto, o relatório de execução financeira. A lei exige a plataforma eletrônica, onde vai ser prestado contas eletronicamente. Mas, como a Gisele já falou, nós ainda não temos esse sistema, nós estamos buscando ele, e assim que estiver disponibilizado, a gente vai exigir isso também. O que é o relatório de execução do objeto? Ele é elaborado pela OSC, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo das metas propostas com os resultados alcançados. O relatório de execução financeira, a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto. Para a apresentação das prestações de contas parciais, a OSC deverá informar os valores relativos aos itens de despesas realizados no período. A OSC também prestará contas selecionando o item vinculado, informando o valor total pago com recurso da parceria. Esses relatórios a Francis vai explicar. Esse último parágrafo quer dizer assim: eu recebi
uma parcela, eu vou prestar contas daquela parcela que eu recebi. Se a minha parceria é 10 mil reais, eu recebi 1.000, eu vou prestar contas de 1.000 reais, conforme previsto no plano de trabalho. A OSCA deverá encaminhar de forma física, as vias originais e cópias, os documentos comprobatórios que compõem a prestação de contas, a saber. A gente pede para levar as vias originais e cópias, porque vocês já estão acostumados, a gente autentica as cópias, as vias originais ficam na entidade para possíveis fiscalizações. Então, o que precisa ter no protocolo da prestação de contas? O relatório de execução do objeto, o relatório de execução financeira, os extratos bancários, a partir do momento que o dinheiro é depositado na conta, os comprovantes de despesas e pagamentos, lista de presença, registros fotográficos, quando for o caso, regularidade jurídica e fiscal da OSCA executante, caso atue em rede. Lista de presença, registros fotográficos, assim, tudo que comprovar o seu projeto, tudo que foi realizado, é bom que faça parte da prestação, porque tudo que comprovar o que foi realizado é melhor. Então, o dever de prestar contas é uma obrigação constitucional de quem trabalha com recursos públicos. Agora, a Francis vai explicar esses anexos, que são os formulários, como é que vão ser preenchidos. Boa tarde. Para quem não me conhece, né, eu sou a Francis. Não quero que vocês fiquem angustiados na hora que falam em prestação de contas, não. Né? De acordo com o plano de trabalho, é que vai ser exigida a prestação de contas. Então, de acordo com a Lei 6.390 de 2011, né, que dispõe subvenção, auxílio e contribuição, as entidades que recebem o recurso, lá no termo da parceria, já vem subvenção, contribuição ou auxílio. Tem entidade que recebe as três. Então, cada parceria, né, vai ter um plano de trabalho. O que eu vou colocar no meu plano de trabalho que eu vou ter que apresentar? Lá no plano de trabalho, você vai precisar material de consumo, o serviço de pessoa física. O que é a pessoa física? Aquele que tem o CPF. Ele não vai conseguir tirar uma nota numa empresa. Ele vai tirar a nota fiscal, né, lá na prefeitura, com o CPF da pessoa. Tipo, eu vou colocar um jardineiro, vai fazer um serviço para mim. Eu vou fazer o pagamento, efetuar o pagamento para ele. Ele não vai me dar recibo, porque não é o documento. Então, eu vou tirar a nota fiscal lá na prefeitura. Esse é o documento. Mas, para que isso aconteça, lá no plano de trabalho, vocês vão colocar 3 orçamentos de tudo que vocês forem comprar. Está entendendo? Para quem já firmou parceria, vai ser cobrado na prestação de contas 3 orçamentos. Então, é o seguinte, na minha subvenção, eu quero alimento. Eu vou cotar todos os alimentos. No mês, você vai gastar 20 mil em alimento, em material de consumo. Gás, alimento, material de limpeza, papelaria, material de informática, tudo que for material de consumo. Se alguém quiser anotar, a portaria 448 de 2011, ela tem todos específicos lá, os elementos. Material de consumo, pessoa física, pessoa jurídica e material permanente. Se a gente for falar que isso aqui é um mini curso, vai ser um apanhado.
né? Isso aqui vai ser um apanhado, porque é muita coisa. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, às vezes vocês vão achar mais fácil me dar uma ligadinha, né? Eu não sou boazinha, não, eu sou mazinha. Todo mundo sabe que a hora que chega lá, não tá legal, né? A gente vai procurar arrumar para encaminhar certinho, porque agora nós temos um gestor e ele vai dar essa análise toda da prestação de contas. O material de consumo, como eu falei para vocês, está na portaria, tem todos os materiais lá que podem ser gastos. É uma lista enorme de material de limpeza a veículo, que é o material permanente. Então, estão todos descritos lá no Código Orçamentário. No plano de trabalho, vocês vão colocar, aquele ali é o relatório do objeto. Gisele, para vocês enviarem, olha, gente, eu não sei da palestra não, viu? Nós vamos conversar aqui, porque eu vou cobrar de vocês o que vai estar aqui. Vocês vão enviar para o prefeito, excelentíssimo prefeito, a prestação de contas. Lá na lei que eu falei para vocês, a 6.390, que vocês vão fazer a parceria, está descrito lá, vocês vão receber R$10.000 de subvenção. Então, vocês vão fazer esse plano de trabalho e vão prestar conta disso para mim. O prefeito, normalmente, não está tendo condições de efetuar esse pagamento todo. Ele vai dividir em 2 parcelas. O exemplo, 5.000 é a primeira parcela. O que vocês vão fazer? Enviar o ofício ao prefeito, comunicando a ele a prestação da primeira parcela referente ao recurso, e eu tenho um modelinho do ofício também, tá? Para vocês. Vocês vão contar para ele que a prestação de contas está tudo ok, beleza, né? Aí, tem um relatório do cumprimento do objeto. Que saco desse objeto para lá e objeto para cá, né? Objeto é aquilo, tudo que vocês colocaram lá. O que vocês vão querer? Aquisição de material de limpeza, papelaria, tudo. Esse é o objeto. Com o que vocês vão gastar? Porque tem outras modalidades, né? Tem o objeto que é o auxílio, que é o material permanente, construção, ampliação e reforma, né? Tem as contribuições, que são pessoa física, contribuição à pessoa física. Um atleta um evento de karatê, o prefeito pode liberar a verba para ele vai fazer o evento dele, vai observar lá no termo da parceria, como todos vão observar, qual é o momento que você vai prestar conta para mim? Está lá na parceria a data da prestação de contas, a vigência. Todos que vão assinar a parceria têm que observar isso. Quando é que eu vou prestar conta? Lá na parceria está escrito lá a vigência. No relatório do objeto, você vai me contar quais foram as metas atingidas. Lá no plano de trabalho, vocês já colocaram. O que é que eu ia... Quantas pessoas foram beneficiadas lá com o recurso? As pessoas que foram beneficiadas, vocês vão me contar. Vão fazer um relatóriozinho. Eu gastei o recurso com tais materiais, né? E 1.000 pessoas foram beneficiadas. Eu vou fazer um festival e a população toda vai ser beneficiada. Vocês vão contar direitinho para mim. E lá nesse relatório, vocês podem colocar foto, que eu vou adorar, porque às vezes eu não vou no evento. Eu não vou no evento, mas tem uma comissão de monitoramento que vai. Tem uma comissão que, onde que vocês pôr o pé, eles estão com o nariz agora, sabe? Eu não sei se eles vão ajudar muito, não, mas
que eles vão estar lá, eles têm que estar lá. Porque quando vocês prestarem conta para mim, eles vão me dar um relatório se tudo aquilo ali está beleza mesmo. A respeito do orçamento, para quem não fez a parceria, é na hora do plano de trabalho. Então, vocês não vão dar sossego para a Poliana e nem para o Marcos. É lá com ele, e o plano de trabalho é o que eu vou cobrar de vocês. Aquele relatório de execução ali, ó, relatório de execução financeira. O nome da entidade, o CNPJ ou a pessoa física, como eu citei o Karateka aqui, ó, que pode ir lá, né, fazer o torneio dele. O responsável técnico da execução do programa ou do projeto, eu vou dar um exemplo aqui. A Juliette sempre coloca o nome da irmã Valdete, agora você vai colocar o seu, viu, Juliette? Que você que está executando ali o programa, o projeto. O endereço, cidade, telefone, qual foi a parcela? Eu recebi, foi cota única, 01/01. Isso, Joanes, ajuda a idosa aqui. A parcela, foi 5 parcelas. Parcela 01/05. Então, eu prestei conta... Não, pode, por favor. Se foram 5 parcelas, 01/05. Então, a receita é o recurso do município. Se foi 10 mil recurso, né, você vai colocar 10 mil ali. Beleza, agora vamos aos gastos, né? Na despesa, eu gastei, minha subvenção é com material, subvenção, custeio. Material de consumo. O que é o material de consumo? Eu coloquei lá no plano de trabalho, R$3.000 de gênero alimentício. E recebi 5. Mas eu tenho uma faxineira para me pagar, que é pessoa física, né? Então, a minha despesa com alimento foi 3 mil. Eu só recebi 5. Eu tenho... eu gastei 3 de alimento, mas lá no plano de trabalho eu só coloquei 2. No plano de trabalho estava 2 mil. E eu gastei 3 mil de alimento. Não. Essa faxineira que você falou aí, tem que ter 3 orçamentos. 3 orçamentos. Se pode... Essa faxineira que eu vou contratar dentro desse plano de trabalho, eu preciso de 3 orçamentos. Mas essa faxineira já for do trabalho... No momento que você for colocar no plano, na prestação de contas, e o valor dela é R$100. E no seu orçamento, ela te fez por R$100. Mas no momento que você foi pagar, é 150. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer novamente 3 orçamentos na hora da prestação de contas para justificar por que o dela é 150. Mas essa faxineira tem que estar inscrita em algum órgão? Ou pode ser a faxineira que eu pego aleatoriamente? A senhora vai fazer 3 orçamentos e ela vai retirar a nota lá na prefeitura. Mas isso pode ser qualquer faxineira. Ela vai entrar como equipe. A equipe, lá, ela está lá no plano de trabalho, que ela foi citada lá na equipe. Você comprovar o atual valor da prestação de serviço. Os 3 orçamentos as despesas que não são vinculadas direto à instituição, igual a equipe técnica. Os profissionais, não tem como pegar 3 orçamentos, porque é a equipe técnica já da instituição. Está pronto? Sim. O supermercado, se você colocou lá no plano de trabalho, 2,
e gastou 3, você tem que levar a prestação de contas o que você arrumou para mim. O plano de trabalho é o espelho, né, da prestação de contas. Então, o que você colocou lá no plano de trabalho é aquilo que vai ser cobrado. Então, se você tem que fazer a média. Na hora que vocês forem fazer o plano de trabalho, tem que ser certo mesmo. Porque se você gastar mais alimento, se você colocou pessoa jurídica lá, eu vou comprar numa empresa né, que vai ser aquilo ali, é um serviço de som que eu vou adquirir lá. Então, é a pessoa jurídica. A pessoa, você colocou lá R$1.000 e você apresentou 2 para mim? Não. Não pode. Tem que ser o que está no plano de trabalho. Nem com justificativo. Você fez o plano de trabalho, né? Você vai me apresentar aquilo. A gente nunca fala assim, não, isso aqui não pode. Mas o plano de trabalho, vamos seguir ele lá. Se não tiver jeito, a gente vai, né? Eu estou lá, vou receber, como agora não tem a plataforma eletrônica, vocês vão ter que ir me ver, né? E lá, dar uma passadinha lá para me ver se está tudo ok, né? Depois que estiver tudo ok, vocês vão no protocolo, né? E volta para mim. Aí é onde que eu vou, se tiver algum problema, eu vou ligar para vocês. E quero que vocês deixem o número do telefone direitinho, no protocolo, para a gente não ter, ficar demorando para ligar, porque às vezes demora a justificar. Igual eu falei, tem que passar para o gestor ainda, né? E vai desenvolver o processo da prestação de contas. Sim. Francis. Som. Você vai fazer novamente e justificar por que foi ali, ó. Isso. Eu vou comprar arroz e feijão. Eu tenho que te apresentar 3 orçamentos. Isso. Aí eu faço um orçamento no Walmart, Marte Minas e Bernadão. Suponhamos que eu recebi R$5.000. Eu posso pagar para qualquer uma das empresas ou eu tenho que pagar mais barato? Pelo menor preço. Você opta pelo menor preço. Nos 3 orçamentos, eu te apresento os 3. Quando eu for te apresentar, eu já paguei, né? Não é isso? Quando eu for lá fazer a prestação de... Você já firmou a parceria? Não. Estou falando assim, então você vai fazer o plano de trabalho. No momento do plano de trabalho que você vai entregar os 3 orçamentos. É no momento? Mas não foi isso. É no momento do plano de trabalho. Você vai apresentar o plano de trabalho, você vai apresentar todas as despesas, com 3 orçamentos. Porque a informação que eu tinha é que o orçamento era depois, na hora da prestação de contas. Na fase de execução, verificou que a aquisição do material aumentou o valor. Pegue 3 orçamentos para, na prestação de contas, justificar o porquê que o valor alterou. Não, entendi agora. Porque a informação que eu tinha é que o orçamento era na hora da prestação de contas. Então, não é, né? Eu apresento o orçamento junto com o plano de trabalho. Aqueles que fizeram a parceria... ainda continua na prestação de contas, porque eles não apresentaram lá no plano de trabalho. Você entendeu? Uhum. A respeito do pessoal, da equipe encarregada, no plano de trabalho tem a equipe toda.
né? Citando a função do funcionário, o valor. Da mesma maneira que vocês vão mandar os orçamentos que vão serem conferidos no plano de trabalho com a prestação de contas, os funcionários também, com os contra-cheques, eles serão conferidos no plano de trabalho e na prestação de contas. Então, vamos supor, tudo que a gente for fazer licitação, a gente tem que colocar no papel timbrado da loja ou da onde for, né? tudo. Os 3 orçamentos. Isso. E no caso, por exemplo, da faxineira, da Dalva aqui, como que vai ser? Nós vamos colocar em que papel? Vocês vão colocar num papel Põe normal. o número da identidade dela, o CPF tudo. e a assinatura. Assinatura só. dela. Sem papel Isso. timbrado, não. Da mesma maneira, o pedreiro, né? O pedreiro, o servente, quando for obras. Da mesma maneira, os 3 orçamentos. E o pagamento eletrônico? Tudo pagamento Essa faxineira eletrônico. não tem pagamento eletrônico? Ela não tem conta, só tem que arrumar uma que tem conta. Ah, tem que arrumar uma que tem conta. Tem que arrumar uma que tem Deixa conta. Deixa eu te fazer outra pergunta, Francis. Essas casas de acolhida que um dia tem 10 meninos, outro dia tem 21, outro dia tem 18, outro dia tem 16, essa rotatividade que às vezes vai dificultar mais ainda. Tem que ser nesse nível também, do mesmo jeito? Tem que ser no plano de trabalho. Mas só sabe, eu sou boazinha, eu sou mazinha, aí a gente vai conversar lá, né? Ah, então tá bom, obrigada, viu? Aí, por isso que eu te amo, Francis. Se é 18 meninos e for 20, aí a gente vai ver, né, como que vai ficar, né? Oi? Não, sou mazinha. Pagamento que não é eletrônico, que é o fundo da infância, porque a gente já, por exemplo, tentou respeitar dentro do recurso humano, dentro do auxílio, mas assim, por exemplo, no meu plano de trabalho, lá na minha proposta de trabalho, vamos supor que eu coloquei lá um educador físico com tantas atividades mensais, coloquei um valor X para ele. E depois, no decorrer do projeto, o profissional saiu, eu já coloquei um outro profissional que não é, às vezes, um instrutor de skate, por exemplo. Eu estou muito preocupada com isso, acho que eu nem vou dormir com essa prestação de conta. Não quer que você faz isso. É ruim demais ficar sem dormir, Deus me livre. Nossa Senhora. Então, e assim, como o meu projeto lá da associação é muito grande, eu tenho justificativa para tudo. Mas no caso, por exemplo, a coordenadora saiu, eu aumentei a minha carga horária, então o meu subiu, mas eu não sou coordenadora. Entendeu? Nada disso estava proposto. É sua parceria desse ano? De junho. Ele está valendo junho e vou prestar contas agora em dezembro. Olha, tem os casos, né? Você vai ter que ir lá, porque nós temos um gestor que nós vamos ter que passar para ele, passar para o jurídico e ver como que fica isso aí. Porque eu não vou querer responder uma coisa se você está ficando sem dormir. Eu não quero, não. Então, então, e são muitas questões assim, igual eu estou te falando. Não ultrapassou nada. Acho até que do jeito que as coisas estão caminhando, pelo que eu estou vendo, porque assim, antes de eu vir para cá, eu peguei essa lei por várias vezes, risquei, procurei. Não, essa lei é o travesseiro desse povo aqui, você precisa de ver, ó. Não, só então, aqui, e eu já vim para cá preocupada. E quando vocês colocaram isso, como a minha prestação de conta não é o espelho do meu plano de trabalho que eu apresentei, porque eu também não tinha essa ideia dessa dimensão e dessa complexidade que virou isso, eu, sinceramente, estou preocupadíssima. Não, mas ainda dá tempo ainda. Não, mas é isso que está... Vamos lá para a orientação que a gente faz é que amanhã você vai na prefeitura para a gente verificar antes do término da parceria. Talvez a gente tente fazer um termo aditivo para alterar
não alterar o objeto do plano de trabalho, mas alterar a questão das metas, alterar a execução. Porque você sabe o que é a ideia, assim, por exemplo, tá sobrando dinheiro aqui no pessoal, então vou colocar um outro projetinho mas aqui. Essa é a questão que a lei veio, não Então, pode fazer, dar o jeitinho. Mas isso a gente podia fazer antes, Podia, sabe? antes de 2017. Antes estava muito solto, agora não. A questão é essa. A ideia da lei é que as entidades se adequem e se planejem. É isso, é planejamento. Você sabe que existe a possibilidade de você perder um funcionário, um professor, e isso é da atividade da sua organização. Então você tem que planejar isso, já ter isso em mente que isso pode ocorrer. E de que forma que você vai suprir isso? Você está entendendo? Entendi. E isso aí deve fazer previsão até no seu plano de trabalho. É essa a ideia da lei. Você tem que detalhar bem e se possivelmente, tratar dessas questões lá dentro. Entendeu? Mas assim, eu até acho mesmo que isso veio como um norte, eu acho que vai ser bom para nós, porque esse ajeitamento, pensar o que eu vou fazer, isso às vezes desgasta muito a gente. Você trabalhar, ser o espelho do seu plano de trabalho é muito mais tranquilo. E a gente vai ficar com a consciência mais tranquila também. Agora, eu tenho que prestar até dezembro e fico preocupada demais. Agora, o que a lei trouxe de bom para as entidades? É que antes vocês não tinham a margem de atuação dentro desse plano de trabalho. Hoje você tem a possibilidade de alterar as metas. Você não altera o objeto, mas as metas sim. Minha meta era tal, não, agora eu não consigo, eu posso reduzir, eu posso aumentá-la. Você está entendendo? Entendi. Mas depois eu falo com vocês. Não, no momento que vocês fizerem, que tiverem com as notas fiscais, né? A nota fiscal, a transferência eletrônica, vocês vão relacionar uma por uma ali, ó, a descrição da despesa. O que é? Você colocou lá no seu plano de trabalho, você colocou alimento e material de limpeza. Você vai colocar a